Já vou estar lendo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Se aceitar, irmãos. Aleluia! Irmãos, eu confesso para vocês que eu não estava nem um pouco preparada. E eu ainda falei em casa para Deus que eu queria ficar quieta no meu canto. Eu só queria ouvir o que Deus tinha para falar para mim. Que eu queria ficar quietinha. Mas nada da maneira que a gente quer, né? Se o Senhor é o meu dono, eu tenho que obedecer a Ele, né? E o Senhor, Ele me deu essa palavra. Enquanto os irmãos iam louvando, o Senhor, Ele ia me dando essa palavra. E essa palavra vai falar sobre o salmista Davi e a grande perseguição que ele estava sofrendo do seu filho Absalão. Mas esses salmos, ele também vai falar sobre a confiança que o salmista Davi ele tinha em Deus. Nós sabemos que o salmista Davi, lá atrás, ele pecou contra Deus. Porque conforme eu ia lendo, o Senhor, eu perguntei para Deus, por que o salmista Davi estava passando por essa perseguição? E o Senhor me fez me lembrar daquilo que ele cometeu lá atrás, tomando uma mulher para ele que não pertencia a ele, que era Batseba. E depois disso o Senhor falou que a espada não se apartaria da casa de Davi. E infelizmente foi uma das consequências, essa perseguição foi uma das consequências que o salmista Davi estava sofrendo. Porque o Senhor, Ele falou comigo que não importa se Ele escolheu, se Ele chamou. Se nós fazemos algo de errado perante aos olhos de Deus, a consequência ela virá. E não foi diferente com o salmista Davi. O Senhor o amava, o salmista era segundo o coração de Deus, o Senhor o escolheu, o levantou. Mas a consequência, ela teve que vir sobre a casa dele. O pecado que ele cometeu lá atrás, teve que ser exposto. E não foi exposto por qualquer pessoa, não foi uma pessoa de longe que veio expor, não. Foi o seu próprio filho, aquele que estava lado a lado dele. Mas o Senhor, mesmo que o salmista Davi estava passando por essa perseguição, o Senhor não se apartou dele. Era uma perseguição a qual o Senhor, ele tinha, como é que eu posso dizer? O Senhor tinha permitido, mas o Senhor passou com ele. E nas nossas vidas não é diferente. Tem tantas coisas que nós passamos que o Senhor, Ele permite, mas Ele passa conosco. E o salmista Davi, ele tinha plena confiança que tudo que ele estava passando, o Senhor estava com ele. Ele estava passando por um momento de angústia, por um momento de aflição. Alguns estudiosos dizem que ele entrou num momento ali até de depressão. Porque ele ficou muito triste, igreja. Pensa, ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, por alguém que ele amava. E quantas das vezes a nossa decepção vem de quem está do nosso lado? As angústias vêm de alguém que está do nosso lado. Mas tudo isso que o salmista Davi estava passando era tudo para a honra e glória do Senhor. Porque mais uma vez ele estava forjando o caráter do salmista Davi. E é nesses momentos que o Senhor, Ele forja o nosso caráter. É nos momentos de luta, nos momentos de angústia. Muitas das vezes a gente não entende por que a gente está passando. A gente fala assim: Senhor, eu sou filho, eu sou tua serva, eu estou todos os dias na igreja, eu canto, eu prego, eu faço a tua vontade. Por que eu estou passando por isso? Eu creio que o salmista Davi não foi diferente. Muitas das vezes ele deve ter questionado a Deus. Porque, se eu não me engano, ele teve que fugir de
Jerusalém. Sim? Ele teve que sair fugindo pela vergonha, igreja. Porque eram muitos que tinham se levantado contra ele. Eram muitos desejando o mal dele, eram muitos apontando o erro dele. Mas aquele povo esqueceu que só o Senhor poderia ajudá-lo. E o que ele estava que ele estava passando era a permissão de Deus. Então, igreja, quando nós estivermos num momento de angústia e de tristeza, lembre-se que o Senhor, Ele está com você. Ele passa com você nessa peleja. Ele não te deixa. Porque nós podemos errar, igreja. Porque o ser humano é falho, a gente é falho. Mas o Senhor, Ele continua nos amando. E Ele nos corrige porque Ele nos ama. E uma das conversas esses dias que eu estava tendo com a minha mãe, eu falei para ela que está faltando dentro da igreja é o amor. É o amor pelas pessoas. É o amor pela obra de Deus. É o amor. Porque o Senhor, Ele é amor. E se eu estou em Cristo, igreja, eu tenho que ter amor. E eu falei para minha mãe isso. Muitas das vezes as pessoas, elas saem machucadas da igreja, elas saem entristecidas, porque elas não veem o amor. Quando nós chegamos aqui neste templo para adorar o Senhor, e as pessoas que vêm de fora, as pessoas que nunca vieram, elas têm que ver o amor em mim, elas têm que ver o amor em você. Eu vou contar uma experiência que eu tive semana passada na igreja. Que Deus está falando no meu coração e eu vou falar, não sei se tem a ver com a palavra, mas eu vou falar. Semana passada eu fui viajar com alguns amigos meus para comemorar, né, que a gente terminou a escola e a gente decidiu ir para a praia. Quando a gente foi para a praia, igreja, a gente chegou num momento assim de comemoração dos outros deuses, né, vamos dizer assim, do pessoal da outra religião. E quando a gente foi para a praia no período da tarde, montou, igreja, tinha tanto lugar para montar uma tenda, eles montaram bem do lado da nossa cabaninha, que a gente fez. E a gente ficou a tarde toda com aquele batuque na nossa cabeça. E aí o Senhor, Ele falou grandemente no meu coração, observa. E eu comecei a observar. Tanto que o Rodrigo falou, por que você não para de olhar para lá? Aí eu estava observando como Deus tinha falado para mim. E eu percebi o amor, igreja, que eles tinham pelo que eles estavam fazendo. A gente sabe que é errado, a gente sabe que não é certo o que eles fazem, mas o amor que eles tinham, eles pegavam os instrumentos e eles iam lá no mar, e eles molhavam os instrumentos e voltavam, eles iam lá, agradecia e voltava, e aí eles montou um altar, igreja, mas o Senhor falou para mim, eles têm amor. E sabe o que me deixou ainda mais chocada? Que todos que estavam dentro da tenda, eles estavam trajados com aqueles looks deles, né? Branco. E quem não estava do lado de fora. Só estava observando aquilo que eles estavam fazendo lá dentro. Porque, querendo ou não, igreja, é o respeito que eles têm aos deuses deles. E é o que falta dentro da igreja. É o respeito por Deus. É o respeito, igreja. Aí, irmãos, vocês acham que acabou? Não acabou, não. Aí, à noite, a gente falou assim, vamos ir no centrinho, né? Vamos ir andando pela praia. A gente foi andando pela praia. A gente foi de Itanhaém até a praia de Mongaguá, andando. Então, pense, igreja. Tinha uma tenda do lado da outra, a gente foi de novo escutando batuque desde o lado da praia até a outra praia. E era assim, igreja, era uma tenda enorme, que tinha muita gente. Tinha tenda até que estava com a imagem de Jesus Cristo e a Maria, né? Vamos dizer assim. A Maria. E era uma tenda mais linda do que a outra. Aí a gente passando assim, igreja. Aí eu olhei assim pra gente uma tenda e tinha um moço assim, bem na porta da tenda, igual fica os irmãos na porta aqui pra receber.
tinha um moço lá. Aí eu passei assim e falei, vou olhar. Aí eu olhei, na hora que eu olhei a igreja, ele manifestou. Ele já botou a mão assim, já, e me deu uma encarada. O que eu fiz? Eu me escondi atrás da porta. Ele não tinha escudo. Eu falei, vem aqui. E ele ficou me encarando. E quanto mais eu ia, mais eu via que ele ia me encarando. Eu falei, ô Jesus, deve ter algo muito bom comigo aqui, porque igreja, o olho dele parece que esbugalhou assim, ó. Aí, meu Deus. Aí, mas depois desse beijo, eu passei tão mal. Eu fico muito ânsia de vômito. Você vai que ser curiosa, velhuda? Mas foi um aperto tão grande. Aí, igreja, na hora que a gente tava voltando a pé de novo, eu já tava bem assim, eu já sabia que tava lá o pessoal, né? Aí a gente tá andando assim, a gente encontra um monte de homem encapuzado, todo de preto, segurando um cachorro morto aqui, ó. Não, na hora assim, eu e o pessoal que tava, a gente tava com umas 15 pessoas. A gente olhou aquilo, você acha mesmo que a gente ia enfrentar? Claro que não, irmãos. Eles estavam vindo assim na rua, a gente já deu a volta e foi pela outra. E aí a gente viu que eles fizeram um ritual, então eles eram diferentes daqueles que estavam na praia. Eles eram do satanismo mesmo. Depois a gente pesquisou. Tinha uma estrela, assim, um monte de vela preta. Era um ritual satânico mesmo. Aí o pessoal começou, porque eu tenho amigos que não são da igreja, né? E aí eles ficaram curiosos por tudo que eles estavam vendo na praia. Porque eles não são nem dessa religião da praia, nem da minha, eles são de religião nenhuma. E aí surgiu o assunto na viagem, né? Dessa religião. Aí eles perguntaram até pra mim. E muita coisa, igreja, eu não consegui responder. Por quê? Porque eu estava despreparada. Por isso que o Senhor fala que a gente tem que sempre estar preparado, porque a gente nunca sabe. Aí pediram pra mim orar. Essa parte nem te contei, né, irmão? Pediram pra mim orar, pra repreender, porque todos ficou mal. Todo mundo ficou mal, depois que a gente voltou da praia. E eu tive que orar. Falei, dá as mãos aí, gente. Dá as mãos. E aí eu orei, assim, bem baixinho, mas eu orei. Porque naquele momento, creio eu que o Senhor também estava forjando o meu caráter. Ué, tu não é a minha serva? Então, eles pediram a oração, você não vai dar? Porque muitas das vezes a gente recusa, né, aquilo que vem de Deus. Igreja, se alguém chegar em você e pedir oração, ore. Mesmo que seja a oração mais simples, ore. Só interceda por ela, mas faça a vontade de Deus. E o que eu aprendi com tudo isso é que eu tenho que estar mais preparada. Tem igreja, a gente tem que se preparar, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar na rua, a gente não sabe. Mas a igreja, eu fiquei com medo daquele homem que me deu uma encarada, eu suei tanto, nossa, eu fiquei tão nervosa. Mas eu sei que o que está comigo é muito maior do que está com eles, né? Mas a gente nunca sabe. E o que o Senhor quis que vocês aprendessem com essa palavra é que vocês tenham mais confiança em Deus. Confiança por tudo aquilo que vocês estão passando, porque tudo vai passar. Aleluia, glória a Deus. Se o Senhor, Ele é o teu escudo, Ele é o seu refúgio, Ele é o teu pai, Ele é teu amigo, confie nele, somente a Ele, que Ele fará por você. Amém, irmãos? Essa palavra que Deus tocou no meu coração. E espero que os irmãos saiam daqui confiante. Coloca a tua confiança em Deus mesmo, que Ele tudo fará por vocês. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas ao Senhor.